Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. Boa noite também a todos os que nos assistem pelas nossas redes sociais. Lembrando a todos que a nossa biblioteca continua funcionando aí a todo vapor. Quem quiser retirar algum livro, são leituras todas que passaram pelo crivo do Espiritismo, né, com mensagens muito boas, com aprendizados muito importantes. Então, quem quiser retirar o livro, é só escolher o título e registrar na secretaria. Lembrando também da evangelização infantil, né, que ocorre todas as quintas, no mesmo horário da nossa palestra aqui, e é para crianças de 4 a 12 anos. Nós temos também o serviço de atendimento fraterno, que é realizado nas quintas-feiras, após a palestra, mediante agendamento na tesouraria, né, na secretaria. O atendimento fraterno é uma conversa particular sob a ótica da doutrina espírita e que qualquer pessoa que esteja passando por algum momento difícil, por alguma situação, que precisar de esclarecimento, né, que precisar de algum apoio, é só se dirigir à secretaria e agendar, que nós teremos sempre trabalhadores preparados para oferecer, então, esse tipo de atendimento. Nós temos todas as quintas também, após a nossa palestra, o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, excepcionalmente, não teremos, mas eu quero lembrar todos os trabalhadores para permanecerem para uma reuniãozinha rapidinha de 10 minutos, que tem umas orientações, né, para os preparativos do nosso mês de aniversário, né, que é o mês de setembro, que é um mês muito importante para a nossa casa. E também temos outras questões para serem debatidas. Continuamos aceitando, né, recebendo materiais de higiene e limpeza, porque a gente faz um trabalho junto ao Lar Coração de Maria, né? Então, quem quiser trazer alguma coisa, a gente redireciona então para o lar. Hoje nós vamos ter a nossa irmã Margarete com o tema Aflições, um convite à transformação. Sempre temas muito interessantes. E no próximo dia 20/8, nós temos a nossa irmã Sandra, de Dionísio Cerqueira. Nós ainda não temos o título que ela vai da palestra dela, mas podem vir com a certeza que vai ser muito interessante, que as palestras da Sandra são sempre muito boas. Vamos fazer a oração inicial então. Eu convido a todos que se coloquem em posição confortável, fechem os olhos. Vamos direcionar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos acalmar a nossa mente de todos os pensamentos que vêm lá de fora, da nossa correria do dia a dia. Vamos direcionar a nossa energia para as palavras que a nossa irmã Margarete irá proferir esta noite. Vamos tentar aproveitar ao máximo essa grande oportunidade de aprendizado que mais uma vez nos é apresentada nessa casa de orações, para que possamos levar para o nosso dia a dia, para nossas vidas, um pouco mais dessa luz maravilhosa que nos esclarece, que nos orienta e que nos conduz. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que nós possamos então nessa noite nos sentir acolhidos, né? Pelo amor de Jesus, pela espiritualidade amiga que aqui se encontra, e que quem nos assiste também nas redes sociais possa sentir essas vibrações amorosas que aqui se encontram. E hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas aflições, sobre as aflições da vida, e também sobre as transformações que essas aflições podem trazer para a nossa vida, se nós soubermos compreendê-las, se nós soubermos lidar com elas. Eu gostaria de começar então convidando a todos para uma breve reflexão
uma pergunta, né? Quem nunca, né, se perguntou por que isso aconteceu comigo? Ou quem nunca sentiu na sua vida que a sua vida é pesada demais? E quem nunca também não se questionou, né, de que Deus havia esquecido as suas preces? Ou quem sabe até mesmo se sentindo abandonado por Deus? Todos nós, sem exceções, passamos por aflições, passamos por dificuldades e carregamos muitas vezes essas aflições com um peso muitas das vezes maior do que deveríamos carregar. Algumas das nossas aflições são visíveis, as pessoas podem perceber, mas muitas delas permanecem escondidas atrás dos nossos sorrisos, atrás da nossa forma de levar a vida sem transparecer aquilo que estamos sentindo. Há quem chore pela perda de entes queridos, há quem carregue uma enfermidade muitas vezes silenciosa, há quem viva conflitos familiares, há quem sofra também pelo peso da solidão. Quantas pessoas hoje estão rodeadas de pessoas, né? E se sentem sozinhos. Há quem enfrente também dificuldades financeiras. Há quem tenha tudo aparentemente organizado, tem uma vida, como a gente muitas vezes percebe, próspera, aparentemente feliz, mas que carrega dentro de si um vazio muito grande e que ninguém percebe. As aflições, então, elas fazem parte da existência humana e vão fazer parte, sim, da nossa vida. Mas aqui, no Centro Espírita e o Espiritismo em si, nos oferece uma pergunta um pouquinho diferente. Muitas vezes nós nos perguntamos, então, por que eu sofro? E o Espiritismo vem nos ensinar a perguntar de uma forma diferente. É para quê? Para que esta experiência veio até mim? Para que eu tenho que enfrentar essa dificuldade? E essa pequena mudança na forma de nos perguntarmos pode mudar, inclusive, a nossa forma de viver, a nossa forma de compreender a nossa vida. Jesus nunca prometeu para nós a ausência das dores. Ele sempre prometeu consolação. E é justamente por isso que Allan Kardec dedica um dos capítulos mais belos do Evangelho, segundo o Espiritismo, como tema Bem-aventurados os aflitos. Porque o sofrimento, ele deixa de ser um castigo, na visão espírita, para ser uma grande oportunidade de crescimento espiritual e de recomeços. No capítulo 5, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma das maiores consolações oferecidas pela doutrina espírita, quando Jesus declara: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. À primeira vista, parece um pouco contraditório, né? Bem-aventurados os aflitos? Como que alguém pode ser feliz no sofrimento, sofrendo? Mas Jesus não estava exaltando aqui a dor, quando ele nos trouxe essa mensagem. Ele estava mostrando que nenhuma dor vai ser inútil. Nenhuma dor vai passar pela nossa vida sem ter um propósito. O sofrimento, quando compreendido, ele pode se transformar em um instrumento de educação da nossa alma e de elevação da nossa alma, do nosso espírito. Kardec explica que existem duas categorias de aflições: as que resultam diretamente das nossas escolhas aqui, nesta existência, porque nós bem sabemos que muitas vezes nós escolhemos, mesmo sabendo que aquele caminho não é o caminho correto, não é o
muitas vezes nós fazemos escolhas e já pensamos assim, isso não vai dar certo. E também, uma das categorias das aflições é aquela que tem origem nas nossas experiências anteriores, de outras vidas, de outras existências, que constituem então mecanismos de leis de causa e efeito, que nós já estudamos algumas vezes aqui. Não estamos então diante de punições, não, muito pelo contrário, nós estamos aqui diante de oportunidades. Quando nós escolhemos aqui, nesta existência, um caminho que a gente bem sabe que não vai dar muito bem, não vai ter um resultado muito bom, em algum momento nós vamos ter a oportunidade de refazer esse caminho. E veja que oportunidade abençoada. E também aquelas coisas que a gente nem não lembra, não sabe, né? O que nós podemos ter feito em vidas anteriores. Sim, muitas dessas coisas nós viemos aqui para que a gente possa reaver. Aqui a gente consegue ter reencontros de desafetos que nós tivemos em outras vidas. Aqui a gente consegue se refazer, né? De muitas coisas que nós não fizemos, talvez da maneira correta em outra existência. Porque Deus não castiga, Deus, Ele educa. Assim como um pai amoroso permite que o seu filho aprenda com as consequências dos seus atos. O nosso Pai Celestial nos conduz cada espírito que está aqui encarnado rumo ao seu aperfeiçoamento. Divaldo Franco costuma ensinar que a dor é o grande instrumento de lapidação do espírito. Enquanto o prazer costuma acomodar, muitas vezes a dor vai nos despertar. E são justamente as grandes crises que nos fazem rever as nossas prioridades nesta existência. Muitas vezes adentramos em caminhos só de fazer, ter, não é? E esquecemos que temos algumas prioridades que estão lá dentro da nossa casa, ou até mesmo a prioridade de nós mesmos, cuidarmos de nós, do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso espírito. E essas dificuldades, elas vêm para que a gente consiga rever, muitas vezes, as prioridades que nós estamos dando para a nossa existência. Quantas pessoas somente descobriram Deus depois de uma grande enfermidade, por exemplo? Quantos reconstruíram as suas famílias após ter uma grande perda? Quantos encontraram a sua missão, o seu propósito aqui nessa existência depois de grandes sofrimentos, de grandes dores? A dor, então, lembremos sempre, ela é uma grande oportunidade de transformação. Haroldo Dutra Dias costuma explicar que Deus não desperdiça nenhuma experiência da nossa vida. Nada acontece sem a possibilidade de aprendizado, mesmo quando nós não compreendemos imediatamente, porque muitas coisas nós não vamos entender na hora. Nós não vamos entender em uma semana, em um mês, 2 meses. Pode ser que a gente demore anos para compreender coisas que nós passamos. Quando olhamos apenas um capítulo da história da nossa vida, tudo parece muito injusto. Por que eu, né? Mas Deus, Ele contempla o livro completo da nossa vida. Deus sabe qual será o começo, o meio e o fim da nossa história. E nós muitas vezes não temos paciência de esperar para contemplar o decorrer da nossa história. A reencarnação, ela amplia a nossa compreensão da justiça divina.
nós percebemos que nós somos espíritos imortais. A existência física, ela representa apenas um pequeno trecho da nossa caminhada. É um pequeno trecho. As dificuldades atuais, elas podem ser sementes plantadas muito antes de nós estarmos aqui, encarnados nesta existência. E as oportunidades escolhidas por nós mesmos para que a gente pudesse nos melhorar. Muitas vezes nós identificamos, antes de reencarnar, tudo aquilo que nós precisamos modificar. Exercitar a nossa paciência, a nossa compaixão, o nosso amor ao próximo. Tantas coisas que nós viemos aqui para exercitar. E isso muda completamente a nossa postura e a nossa vida, se nós compreendermos desta forma. Nós passamos, então, a perguntar: o que Deus deseja me ensinar com as aflições que eu tenho passado? O que Deus espera de mim? O que Deus espera que eu aprenda com tais dificuldades? Porque toda dor possui uma mensagem. Toda lágrima, ela pode irrigar virtudes que temos escondidos dentro de nós. Toda perda, ela pode fortalecer a nossa fé. A enfermidade, ela pode despertar valores eternos para nós. E a verdadeira transformação, ela não acontece quando a dor termina. Ela acontece quando ela modifica quem nós realmente estamos sendo agora. Porque nós sempre podemos ser melhores. Nós temos um grande exemplo de resignação que foi Chico Xavier. Ao longo da sua vida, Chico Xavier, ele enfrentou enfermidades, ele enfrentou perseguições, enfrentou dificuldades financeiras, enfrentou inúmeras perdas afetivas e jamais permitiu que a dor produzisse revolta nele, ou jamais transformou o sofrimento em raiva, em mágoa, e sim transformou todo o seu sofrimento em servir. Em diversas mensagens psicografadas, inclusive de Chico Xavier, nós encontramos uma orientação constante, que ele nos diz o seguinte: confia em Deus. Somente isso. Confia nos propósitos de Deus. Perseguir, trabalhando no bem, aceitar sem acomodação, porque não é simplesmente aceitar quando nós temos uma dificuldade ou uma aflição para enfrentar. Nós precisamos enfrentar sem acomodarmos, sem nos acomodarmos. Esperar, então, sem se desesperar. Chico Xavier costumava repetir uma ideia muito conhecida. Ele sempre dizia: isso também passa. Ele dizia que as dores passam, a felicidade passa e assim sucessivamente a nossa vida vai acontecendo. Não como um convite à passividade, então, mas como um lembrete de que toda tempestade ela termina um dia. Outro ensinamento frequente transmitido em uma obra, nas obras de Chico Xavier, é de que Deus nunca abandona os seus filhos. Mesmo quando o silêncio parece absoluto. Quantas vezes nós estamos enfrentando alguma dificuldade e mesmo orando, mesmo pedindo, mesmo tentando, fazer as coisas acontecerem e dar certo à nossa maneira, parece que tudo está parado, nada acontece. Parece um silêncio ensurdecedor de que nada está acontecendo. Mas é nesses momentos que Deus está agindo em nossa vida. A providência divina, ela trabalha de maneiras que ainda nós não conseguimos perceber e nós não conseguimos compreender. Enquanto nós reclamamos que o nosso caminho está difícil, que a caminhada está pesada, Deus está preparando uma estrada muito melhor para que a gente possa andar. E enquanto nós choramos muitas vezes pelo nosso presente, pelas coisas que vivemos no agora,
Deus está organizando um futuro espiritual melhor para cada um de nós. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma reflexão muito profunda sobre o bem sofrer e o mal sofrer. É sabermos compreender como é o bem sofrer e o mal sofrer. A pergunta é: o que fazemos com aquilo que estamos vivendo hoje? Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma experiência ou até mesmo por uma experiência semelhante e sair dessa experiência completamente diferentes. Uma pode sair amarga, com mágoas, a outra pode sair mais fortalecida e com perdão no coração. Uma pode fechar o seu coração para a vida, a outra pode descobrir a compaixão. Nós mesmos presenciamos quantas pessoas passam praticamente pela mesma situação e conseguem transpor as dificuldades de uma forma tão diferente. Uma pode dizer: Deus me abandonou, e a outra vai dizer assim: eu ainda não entendo, mas eu continuo confiando em Ti, Senhor. A dor, então, ela é uma experiência e a transformação é uma escolha. E nós podemos escolher sempre o melhor caminho para transpor as dificuldades. E talvez seja aqui que esteja uma das maiores responsabilidades nossas enquanto espíritos encarnados aqui na Terra, que é não escolher. É lógico que nós não podemos escolher todas as circunstâncias que nós vamos passar aqui na vida, né? Mas escolher quem nós seremos diante dessas circunstâncias, quem nós vamos ser, quem nós vamos nos tornar. Nós não podemos controlar tudo aquilo que nos acontece, mas nós podemos sim trabalhar a nossa maneira de reagir às situações. Nós não podemos impedir todas as perdas que nós vamos ter sim nesta existência, ou já tivemos muitas perdas. Mas nós podemos aprender a amar sem possuir, a amar sem os apegos exagerados que nós temos. Nós não vamos poder evitar as decepções que nós vamos sofrer aqui nessa existência, mas nós vamos poder sim aprender a perdoar, sem permitir novos abusos, não é verdade? Nós vamos poder, nós não vamos conseguir controlar, por exemplo, o comportamento das outras pessoas, daqueles que convivemos. Mas nós vamos conseguir sim cuidar das nossas próprias escolhas. E a partir de cada acontecimento na nossa vida, fazer novas escolhas. Nós não podemos impedir também que o tempo passe, e ele passa bem rápido, passa ligeiro, né? Mas nós podemos decidir aquilo que nós vamos fazer com o nosso tempo. Com o tempo que ainda nós temos aqui, nesta existência. Que a gente bem sabe que é uma existência onde nós viemos para uma escola. Nós viemos aqui para aprender a sermos melhores conosco, com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que fazem parte da nossa vida e até mesmo aqueles que só simplesmente passam por um minuto na nossa vida. Talvez nós estejamos chegando aqui hoje carregados de dores, carregados de angústias, de aflições. Cada um de nós tem as suas angústias, tem as suas aflições. E muitas dessas angústias e dessas aflições nós não falamos para ninguém. Não compartilhamos com ninguém. Só nós sabemos. Dores que ninguém conhece, perdas que nós passamos e que as pessoas não percebem que ainda dói. Doenças, muitas vezes que enfrentamos, conflitos familiares, tantas coisas que muitas vezes passamos, né? Muitos de nós podem ter vindo até aqui cansados, sobrecarregados, se sentindo sobrecarregados.
E se for esse o caso, que nós possamos sempre lembrar quando Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando ele nos disse isso, ele não prometeu que iria tirar os problemas do nosso caminho ou da nossa vida imediatamente. Ele prometeu caminhar conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que nenhuma lágrima fica sem resposta. Nenhuma oração deixa de ser ouvida e nenhuma aflição é eterna. Tudo vai passar. Tudo coopera para o progresso do espírito, para o nosso progresso. A dor, ela pode fechar o nosso coração, ou ela pode abri-lo para Deus. A escolha, ela é nossa. Então cabe a nós decidirmos, quando nós tivermos que enfrentar uma dificuldade, quem nós vamos querer como nosso aliado? Deus? Jesus? Ou os nossos sentimentos inferiores, de mágoa, de indignação, de revolta? Que nós possamos então sair daqui nesta noite olhando para as nossas dificuldades de uma maneira diferente. Talvez elas não vão diminuir imediatamente, mas nós podemos sim nos tornar maiores do que as nossas dificuldades, porque nós somos maiores do que as nossas dificuldades. Tem aquele velho ditado, né? Que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente possa carregar, e realmente é isso, é fato. Nós podemos transpor qualquer tipo de situação, qualquer dor. Quando nós compreendemos que nós somos espíritos imortais, nós percebemos que nenhuma dor vence o amor. Nenhuma perda vence a esperança. E nenhuma noite impede que o sol nasça no outro dia. Nós já somos fortes, muito fortes, por estarmos aqui. Já viemos trazendo muitas coisas, uma bagagem muito grande de outras existências. Então sabemos que a gente pode transpor qualquer situação. Toda aflição vivida com Jesus, ela pode se transformar em luz na nossa vida, na nossa caminhada. Lembremos então, meus irmãos, talvez nós não consigamos escolher todas as provas que nós vamos atravessar, mas nós podemos escolher a maneira como nós iremos atravessá-las. Reclamando ou aprendendo, revoltados ou confiando. Nós podemos nos tornar amargos ou podemos nos tornar mais humanos, mais empáticos. Quantas vezes nós passamos por algumas situações que a gente não compreendia no outro? Às vezes a gente via lá no outro, nossa, mas por que o fulano está agindo desta forma? E quando é a nossa vez de passar, a gente compreende. Muitas vezes reagimos até pior. Então não é deixar de sofrer, é aprender a sofrer sem perder o amor. É enfrentar as dificuldades sem perder a nossa fé. É passar pela injustiça sem nos tornarmos injustos. E sim, quando nós passamos por alguma injustiça, elevarmos mais ainda nosso senso de justiça. É ser ferido sem escolher ferir. Quando nós somos feridos, a gente sabe qual é a dor. Então nós aprendemos que não devemos fazer isso com o outro. É perder, muitas vezes, sem deixar de agradecer. Sim, agradecer pelas nossas perdas. Porque muitas vezes nós perdemos algo para logo ali encontrar algo novo, algo melhor. E nos perguntarmos então, o que esta dor está tentando me ensinar? Cada vez que surgir uma dor, uma dificuldade, uma aflição, o que é que eu tenho para aprender? Para que eu estou passando por isso? Talvez a gente não vá compreender no momento e está tudo bem. Mas em algum momento o tempo vai passar e a gente vai entender.
Talvez algumas dificuldades só sejam compreendidas até mesmo quando nós partirmos aqui desta existência e formos para o plano espiritual. Aí lá a gente vai entender o porquê, o pra quê, né? A gente passou por tal dificuldade. Mas uma coisa nós podemos confiar, e é uma verdade. Deus não desperdiça nenhuma experiência de seus filhos. Então nada, absolutamente nada, seja de bom, seja de ruim, que nós vivenciarmos aqui, nesta existência, vai ser uma experiência em vão. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. A vida tem um propósito, a existência tem um sentido. Nós somos espíritos em caminhada e Jesus permanece como nosso guia, hoje e sempre. Por isso, quando a dor bater na nossa porta, lembremos que nós temos um grande aliado, que é a prece, a oração. Aprendemos aqui que toda vez que a gente se coloca em prece, em algum momento, pode ser que não venha do jeito que a gente pediu, mas a resposta vem do divino. A resposta vem de Deus, vem de Jesus, vem da espiritualidade que nos acompanha e que sempre vai trazer uma solução boa para aquilo que nós estamos passando. Então, quando a dor bater na nossa porta, que nós lembremos de pedir ao nosso Pai Maior: Deus, ajuda-me a atravessar esta aflição. Quando uma porta se fechar, que a gente saiba pedir: Senhor, mostra-me o próximo caminho. Quando a gente errar, que a gente possa lembrar de que sim, nós podemos recomeçar, quantas vezes forem necessárias. E quando nós estivermos cansados, de pedir para Jesus: Jesus, segura a minha mão. Porque se nós estivermos de mãos dadas com Jesus, se nós estivermos amparados na nossa fé com Deus, nada pode nos derrubar. Não tem caminho que a gente não possa transpor. E talvez essa seja a maior cura que nós viemos fazer aqui, nessa existência. A cura seja perceber que não estamos atravessando nossas provas sozinhos. Lembremos então, meus irmãos, nós estamos aqui, nesta existência, com um propósito. E o nosso propósito é evoluir. E para isso, a gente precisa sim, muitas vezes levar aquelas sacudidas da vida, ter que transpor algumas dificuldades que no momento parecem ser impossíveis de transpor, mas se a gente se amparar com a espiritualidade amiga, com Deus e com Jesus, a gente consegue. Estamos aqui para aprender isso, para aprender a sermos melhores do que aquilo que a gente já foi um dia, em outras existências e até mesmo há uma semana atrás, há um dia atrás. Que amanhã a gente possa ser melhor que hoje e assim sucessivamente. Obrigada a todos. Que assim seja. Vamos agradecer então pela oportunidade de ouvirmos as palavras da nossa irmã Margarete. Vamos rogar aos nossos espíritos protetores que nos acompanham, que nos auxiliam. Vamos rogar o entendimento, que possamos ter o entendimento das aflições, do motivo e do que ela quer nos trazer. Em tempos tão turbulentos, tão instáveis, sigamos firmes em frente, na certeza que sempre teremos a mão de Deus, a mão do nosso Mestre Jesus e também a mão do nosso Espírito protetor estendidas para nós, para que sigamos firmes enfrentando nossas dificuldades. Voltemos para nossas casas, olhando ao nosso redor, nossos familiares,
e lembrando que não estamos juntos nessa caminhada por acaso, que precisamos nos amar, que precisamos nos entender e que podemos tornar nossa vida muito mais leve, muito mais feliz. Sigamos agora para o passe, com nosso coração aberto, com nosso espírito preparado para recebermos as energias que nos serão transmitidas e sempre gratos ao nosso Pai Maior. Que assim seja.